Obrigado. Ora bem, Obrigada. Obrigado, Lúcia. Eu começaria desde já por, de facto, mais uma vez reforçar e agradecer a vossa presença. Já verifiquei que, de facto, temos aqui pessoas de todo o país, o que é bastante bom, portanto, e demonstra também o interesse por esta temática, que ao mesmo tempo, pronto, é uma temática que, como sabem, pronto, embora se fale aqui em nova regulamentação, de facto ela não é nova, não é? Porque é uma regulamentação que já vem, quer o REACH, quer o CLP, portanto já vem desde 2007, 2008, mas de facto tem prazos de implementação e precisamente como estamos numa fase de uma nova implementação, portanto achou-se pertinente voltarmos a abordar aqui o tema e, portanto, daí uma das razões de estarmos aqui hoje a abordar este tema. Pronto, como vocês também sabem, e já verifiquei quase todas as pessoas que também estão na área, portanto, isto é um tema que se reveste de alguma complexidade, inclusive depois eu acrescentaria que depois na parte das questões, se porventura alguma questão ficar por responder, eu peço desculpa, até porque também uma pessoa já é elevada e provavelmente isso poderá acontecer, mas pronto, mas vamos tentar fazer o nosso máximo e tentar esclarecer o máximo as questões. Pronto, eu passaria sem mais demoras então para a apresentação. Eu tentei fazer uma apresentação não muito extensa, para depois então termos essa área de pontos. Eu dividi basicamente aqui em duas fases, portanto uma que vou falar um bocadinho sobre o REACH e depois numa segunda fase onde vamos falar realmente sobre o regulamento CLP ou o regulamento também que se for em português. Portanto, estou só aqui à espera que carregue a apresentação, então vamos aguardar só um bocadinho. Ok, muito bem. Pronto, então eu começaria, deixem-me só aqui compartilhar a minha câmera, que ela de repente aqui desapareceu. Porventura, se houver alguma dificuldade com o som, agradeço também que me avisem entretanto, está bem? Muito bem. Então, vamos aqui abordar o regulamento REACH e o regulamento CLP. Em termos de objetivos gerais, aqui o objetivo seria interpretar, portanto, saber o que é que se trata do regulamento REACH e do que é que se trata do regulamento CLP, conhecer de facto as obrigações legais, porque é isso que realmente também interessa às pessoas, não é? Como alguém que trabalha na área, portanto, saber que obrigações é que tem no âmbito destes dois regulamentos e depois conhecemos então aqui também os prazos de adaptação. Ora bem, então começando por falar um bocadinho sobre estes regulamentos, portanto, o regulamento REACH, que deriva do inglês e, portanto, tem a ver com o registro, a avaliação e a autorização e restrição de substâncias químicas, ou seja, é um regulamento que basicamente veio obrigar, embora isto já também viesse do passado, mas a ter novas regras relativamente aqui ao registro de substâncias. Portanto, aqui passou a ser obrigatório este registro e esta avaliação, portanto, passou a ser algo muito mais complexo, muito mais organizado e com sentido, vamos ver um bocadinho mais à frente, e com bastante sentido. Por outro lado, também o regulamento CLP, de classificação de rotulagem e de embalagem, pronto, e este regulamento sim tem agora uma aplicação direta a partir de 1 de janeiro de 1 de junho de 2015, em que, como sabem também, as substâncias ou as misturas principalmente as misturas, têm que ser rotuladas já de acordo com os novos pictogramas. Portanto, o que é que estes dois regulamentos basicamente têm como objetivo? Por um lado, assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana e do ambiente. Portanto, aqui o objetivo principal com a implementação destes dois regulamentos foi, de facto, acrescentar aqui uma mais-valia ao nível da proteção das pessoas. Portanto, será esse também que nós, como técnicos, e algumas pessoas aqui como técnicos, será esse o objetivo principal do nosso trabalho. Por outro lado, garantir a livre circulação das substâncias e misturas no mercado também interno. Portanto, aqui um pequeno lápis, peço desculpa, para ali um ponto não deveria ter. E, por outro lado, também fomentar a competitividade da indústria química da União Europeia, em que realmente estabelece regras iguais que todos têm que cumprir, e isso também é de salutar. É evidente que não deixa de estar aqui em questão o facto de estarmos numa altura em que realmente os mercados são muito abertos, em que houve também a necessidade, claramente por razões económicas, de restringir a entrada no espaço europeu de algumas substâncias vindas de outros países, fora da União e do espaço europeu, e, portanto, isso também foi, claro, um dos objetivos desta nova regulamentação. Ora bem, portanto, o regulamento REACH, o regulamento, portanto, é o 1907-2006, portanto, relativo, como já disse, à avaliação, registro, autorização e restrição de substâncias, e depois o CLP, por seu lado, é o regulamento 1272/2008,
que depois tem aqui algumas transposições para a ordem interna, através do 220/2012 e do 98/2010, portanto, neste âmbito também da embalagem e rotulagem. Relativamente ao regulamento de REACH, portanto, de salientar que toda a parte de enquadramento legal, portanto, também houve aqui a nível nacional, embora não tenha aqui feito referência, mas a nível nacional também houve aqui algumas alterações importantes, não é? A própria Lei 102/2009, que regulamenta a higiene e saúde no trabalho, foi alterada pela Lei 3/2014 e uma das alterações visou precisamente adequar a nova legislação a esta regulamentação também. E depois temos, claro, o decreto-lei que está ligado à parte das substâncias químicas, o 24/2012, e, portanto, ou seja, temos aqui um conjunto também de legislação interna que convém ter sempre também presente. Relativamente aqui à parte também do enquadramento legal, eu queria chamar a atenção a um pormenor, e às vezes é uma dificuldade que temos, que é o facto de estarem constantemente a haver alterações, a surgirem novos regulamentos, novas decisões, principalmente porque vão havendo substâncias que vão sendo restringidas e, portanto, temos de estar sempre muito atentos como técnicos a esse pormenor. Portanto, isso do ponto de vista prático é muito importante para nós, estarmos sempre em dia com a legislação, basta, de repente, vem uma substância que é restringida e, à partida, não deveria ser excepcionada por nós, mas já sabemos que estas coisas depois podem acontecer e, portanto, temos de estar sobre aviso com essas questões. Ora bem, eu coloquei aqui, portanto, embora isto pareça assim um bocadinho complexo, portanto, mas é um quadro que nos permite, em termos temporais, perceber os prazos de implementação e as principais regras, quer ao nível do calendário REACH, ao nível do registro de substâncias, quer ao nível depois do calendário CLP, ou CRED, se quisermos, em português, e, portanto, que é que aqui vários pontos que são importantes. Pronto, primeiro ponto, a entrada em 1 de junho de 2007, portanto, a entrada em vigor do regulamento REACH. Por outro lado, em 20 de janeiro de 2009, a entrada em vigor do regulamento CLP. Portanto, a partir da entrada deste novo regulamento, portanto, as novas substâncias e substâncias incorporadas em misturas passaram a ser obrigatórias a haver este registro REACH. Por outro lado, tivemos aqui mais 3 datas de transição, ou seja, 3 datas, portanto, este registro vai se estender durante alguns anos com datas até 1 de junho de 2008 e, portanto, vai haver aqui uma fase de transição. Por uma primeira fase, portanto, se repararem, até, neste caso, 30 de novembro de 2010, teríamos que ter registado todas as substâncias muito tóxicas para os organismos aquáticos fabricadas ou importadas em quantidades superiores a 100 toneladas, ou, por outro lado, substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas em quantidades superiores a 1 tonelada, ou outras substâncias de integração progressiva com quantidade superior a 1000 toneladas. Por sua vez, depois, em 1 de junho de 2013, ou seja, até 1 de junho de 2013, neste caso 31 de maio de 2013, deveriam ser registadas agora outras substâncias e misturas de integração progressiva, agora já com quantidade só no limiar de 100 toneladas, ou seja, tudo que ultrapassa 100, esteja em 3.000, teria que ser obrigatoriamente até 31 de maio de 2013. Por sua vez, a partir de 1 de junho de 2018, portanto, já é obrigatório apenas para quantidade já a partir de uma tonelada estas substâncias ou misturas de integração progressiva. Portanto, em termos de calendário de datas, portanto, são estas as datas que temos aqui à assinalidade, portanto, isto ainda se vai estender a implementação do regulamento, ainda se vai estender até 2018 e por aí fora, mas em termos de registro, em termos de datas limites de registro, ter presente, portanto, 1 de dezembro de 2010, 1 de junho de 2013, já passou, e neste caso agora 1 de junho de 2018. Por outro lado, isto relativamente a registro, relativamente à classificação, rotulagem e embalagem. Pronto, temos aqui uma subdivisão, por um lado a questão das substâncias, por outro a questão das misturas. Portanto, como está aqui também, a partir aqui de 1 de dezembro de 2010, já passou a ser o classificar de acordo com o regulamento CLP e o Decreto-Lei 98 de 2010, mas para as substâncias, a partir de 1 de junho de 2015, já passa a ser obrigatório, portanto, a classificação exclusiva em CLP, quer a classificação, quer a rotulagem, quer a embalagem. Aliás, isso vai-se também aplicar depois à parte da classificação, rotulagem e embalagem das misturas. Portanto, a partir de 1 de janeiro de 2015, portanto, recentemente, passa a ser então obrigatório classificação, rotulagem e embalagem de acordo com o CLP.
É evidente, e depois estão aqui duas notas também importantes, é que o próprio regulamento previu aqui, e neste caso vem, um período de transição de 2 anos, ou seja, durante 2 anos, neste caso tivemos aqui um primeiro entre 1 de dezembro de 2010 e 1 de dezembro de 2012, não é? Estou aqui esta fase de adaptação de substâncias ou misturas que já estavam aqui, as substâncias que já estavam rotuladas, embaladas, portanto, deu-se até 2012 para realmente serem gastas. Se efetivamente não fossem, teriam que ser voltadas a ser rotuladas e, portanto, haveria essa também questão. Por outro lado, vai acontecer agora o mesmo em 2015, ou seja, vamos ter aqui um período de transição até 2017, portanto, é normal, e isto tem gerado alguma confusão, que vocês ainda possam estar a receber substâncias ou misturas que possam ter realmente a rotulagem ainda com os antigos, com a antiga identificação. Mas depois à frente vamos falar também mais um bocadinho sobre isso. Pronto, isto em termos temporais. Sei que é aqui um conjunto, de facto, apreciável de datas, mas depois com mais tempo também terão a oportunidade de olhar com mais calma para o gráfico. Pronto, em termos aqui de ciclo de vida das substâncias químicas, também só aqui muito rapidamente. Portanto, as substâncias basicamente são fabricadas ou importadas, por outro lado poderão depois sofrer uma formulação, não é? Muitas das vezes uma própria mistura, até está aqui um pequeno desenho de um reator, para depois terem a utilização final, quer sejam elas em utilizações industriais, quer seja a utilização por profissionais, quer sejamos nós utilizadores finais, tanto em casa, quer na produção de artigos, quer nos nossos locais de trabalho. Portanto, temos aqui vários tipos de utilizadores finais. Por sua vez, depois essas substâncias já devem ser recicladas ou reutilizadas, algumas delas, para depois tratamento ou eliminação de resíduos. Portanto, isto em termos de substância química e, portanto, todo este regulamento também visa essencialmente acompanhar a substância desde a sua produção até basicamente a sua eliminação ou tratamento. Esse também é um dos objetivos principais. Pronto, em termos daquilo que é a cadeia de abastecimento, basicamente temos os fabricantes ou os importadores de substâncias. Portanto, os fabricantes podem passar aqui por uma fase intermédia para os formuladores, bem, que vão misturar realmente um determinado conjunto de substâncias, e depois podem passá-las através dos distribuidores, através dos produtores de artigos, até chegarem aos consumidores e aos utilizadores finais, nestes casos os utilizadores industriais ou os utilizadores profissionais. Pronto, aqui uma questão importante, porque é que esta comunicação na cadeia de abastecimento é necessária? É muito importante e isso é notório aqui. Portanto, por um lado temos o fabricante ou importador da substância, não é? Quem registra de facto a substância, que conhece melhor que ninguém conhece as propriedades da substância, quer as propriedades físico-químicas, quer as suas propriedades toxicológicas, quer as suas propriedades ecotoxicológicas e, portanto, é muito importante aqui este conhecimento pelo lado do fabricante. Por outro lado, temos o utilizador ajusante, não é? Portanto, os utilizadores finais, entre os quais nós também nos poderemos incluir, não é? Que conhecemos em que detalhe a utilização dessas substâncias, os processos em que as utilizamos, as condições em que as utilizamos, que medidas de gestão de riscos é que utilizamos, que produtos é que estamos a utilizar. Portanto, qual é o objetivo aqui? É ver realmente, o grande objetivo aqui foi que passasse a haver uma interligação entre todos os elementos e todos os intervenientes neste processo da gestão das substâncias, desde quem as fabrica até ao seu utilizador final, porque de facto um produtor determina uma determinada substância para um determinado fim, mas nós sabemos perfeitamente que depois, em utilização final, muitas das vezes esses produtos químicos são utilizados para variedíssimas coisas. Acho que um dos exemplos mais flagrante é, por exemplo, a questão do gasóleo, que muitas das vezes portanto, deveria ser utilizado apenas como combustível e é utilizado como produto de limpeza erradamente em algumas empresas industriais. E, portanto, aqui também houve aqui uma fase, nesta fase de registro, em que, de facto, os produtores consultaram quem utilizava as substâncias, quais as utilizações, portanto, os tais cenários de exposição dessas substâncias químicas e, portanto, para que é que elas eram utilizadas, para que, de facto, se pudesse saber com certeza que implicações ao nível da saúde e do meio ambiente é que isso teria essa utilização. Ok? Portanto, é bom também ter, isto é uma questão também muito importante, a questão da utilização, de que forma é que se utilizam as substâncias, e de facto, hoje, se recebemos uma substância e na ficha de dados de segurança prevê uma determinada utilização, estamos a incorrer uma infração se utilizamos essa substância para outra finalidade, a não ser que de facto venhamos futuramente a informar o fornecedor e a requerer que seja incluída essa utilização, isso também será de facto possível.
Por outro lado, uma das vantagens também com a introdução do REACH é que realmente permite, e com este intercâmbio de experiências, de resultados entre as várias empresas, entre os vários intervenientes, permite de facto a redução do número de ensaio em animais e, portanto, desse ponto de vista também uma vantagem. Portanto, o regulamento REACH aplica-se a todas as substâncias químicas e, basicamente, o que estabelece são procedimentos para a recolha e avaliação de informações sobre as propriedades e perigo das substâncias. Portanto, aqui o objetivo também é uma substância e um registro. Outra coisa também que se pretende é identificar inequivocamente todas as substâncias, portanto, uma substância, um registro, até para não haver confusão, porque provavelmente nós teríamos a mesma substância a ser utilizada em muitas misturas, se registássemos por mistura, teríamos muitas das vezes a registrar sempre a mesma substância. Portanto, aqui o objetivo é registrar a substância. Esse é que é o fundamental. Portanto, como eu dizia, a identidade da substância é que é o substrato aqui da questão. Portanto, qual é o objetivo? Por um lado, evitar a duplicação dos ensaios, não é? E custos desnecessários, através desta partilha de informações entre os registantes e os detentores de dados. Avaliar também a aplicabilidade dos dados de ensaio nas empresas que registaram a mesma substância. Determinar se uma substância está ou não incluída na lista de substâncias sujeitas à autorização, ou, por seu lado, também substâncias que estão sujeitas a restrições, e depois também determinar se a classificação e a rotulagem se encontram, de facto, harmonizados. Portanto, isto veio também criar aqui um sistema harmonizado em termos de embalagem e rotulagem, portanto, para que todos possamos falar a mesma linguagem. Portanto, o que é que, basicamente, deve ter... Eu peço desculpa que avancei aqui falta-me aqui Dê-me só um segundo, que isto avançou aqui. Ok, pronto. Em termos de processos, portanto, como a própria palavra indicava, portanto, temos aqui o registro, a avaliação e a autorização e a questão da restrição. Portanto, isto são vários processos sequenciais pelo qual temos que seguir. Pronto. Primeira fase, portanto, as empresas têm esta obrigatoriedade de saber sobre as propriedades de utilização das substâncias que fabricam ou importam e têm que efetuar realmente uma avaliação dos potenciais perigos e riscos inerentes a essas substâncias. Portanto, tem que proceder ao registro. Ou seja, há aqui um pormenor que eu chamava a atenção, portanto, há algumas substâncias químicas que já estão regulamentadas por outra legislação, dou aqui o exemplo dos medicamentos ou substâncias radioativas, são parcela totalmente isentas dos requisitos impostos pelo regulamento REACH. Como disse também, o registro baseia-se essencialmente no princípio uma substância, um registro, aplica-se às substâncias, às vezes também é uma dúvida das pessoas, aplica-se às substâncias extremas, às substâncias incorporadas em misturas, em certos casos, às substâncias contidas em determinados artigos também, ok? E por outro lado, essas informações são comunicadas à ECA, portanto, aqui à entidade europeia que regula as substâncias químicas, através de um dossiê de registro. No processo seguinte, portanto, temos aqui a ECA que vai fazer basicamente a avaliação, ou seja, o que é que a ECA vai fazer? Vai avaliar o dossiê e vai avaliar realmente se essa substância constitui ou não um risco para a saúde humana ou para o ambiente. Portanto, esse é que é o objetivo principal, é que se faça um registro dessa substância para depois poder-se realmente estudar através do dossiê que é fornecido essa substância, qual é o impacto que ela tem para a saúde humana ou para o ambiente, ok? Portanto, a ECA, inclusive, depois, durante o ano civil, faz também um relatório para dar feedback como é que está em termos de matéria de avaliação. A ECA acaba também por incluir nesses relatórios, muitas vezes, por recomendações aos registantes, a fim de serem melhoradas a qualidade de futuros registros. Portanto, pequenos problemas que vão identificar, é depois efetuado um relatório para que depois os registantes tenham acesso e possam, de facto, melhorar. Portanto, um sistema de melhoria contínua, como está sempre agregado aqui, e não podia deixar de ser o sistema de segurança também. Depois, a autorização, ou seja, há determinadas substâncias que depois vão ser autorizadas e depois há substâncias que não vão ser autorizadas. São essas que eu chamo a atenção porque constantemente estão a sair novas restrições a substâncias e, portanto, temos que ter sempre presente essas restrições, principalmente estas substâncias que suscitam elevada preocupação. E quais são as substâncias que, de facto, suscitam elevada preocupação? São, de facto, estas substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas, nas categorias 1A ou 1B. Portanto, isto são termos técnicos que, do ponto de vista depois
de aprofundar, necessitava de haver mais tempo para haver aqui uma explicação. Substâncias persistentes bioacumuláveis e tóxicas, não é? Ou persistentes e muito bioacumuláveis também, ou depois substâncias que são identificadas caso a caso, em que haja realmente algo científico que demonstre que essas substâncias têm, de facto, uma perigosidade muito elevada para as pessoas ou para o meio ambiente. Pronto, basicamente, estas substâncias não podem ser colocadas no mercado após uma determinada data, a não ser que tenha sido concedida uma autorização para uma utilização específica e que tenha sido isenta da obrigação da autorização. Portanto, elas podem ser incluídas, estas substâncias podem ou não, através de um processo regulamentado de 2 etapas, na lista de substâncias sujeitas à autorização e ter que haver realmente uma autorização, ou requerer uma autorização para as utilizar. Porquê? Porque, de facto, são substâncias que têm uma elevada perigosidade para as pessoas ou para o meio ambiente. Por outro lado, temos a questão das restrições. Portanto, aqui, as restrições é o meio que aqui temos para restringir, de facto, que essas substâncias possam chegar, às pessoas possam chegar ao meio ambiente e que nós possamos contactar com elas e estejamos realmente expostos ao risco a esses riscos. Pronto, aqui ao fim e ao cabo, aqui as restrições podem ir desde a proibição de fabrico, ou podem mesmo limitar, ou mesmo chegar à proibição do seu fabrico, ok? Portanto, uma restrição pode-se aplicar a qualquer substância contida no artigo, ou numa mistura ou no artigo, mesmo aquelas que não requerem registro. E pode-se também, igualmente, aplicar-se a importações, portanto, não é só exclusivamente a fabricação, ok? Portanto, isso também é... Portanto, qualquer entidade pode comentar uma proposta que visa a restrição de uma determinada substância, portanto, se entender que está a ter indícios que aquela substância está a ter uma ação sobre as pessoas ou sobre o meio ambiente que não esteja definida, pode realmente alertar para essa situação. Como estão a ver, portanto, criou-se aqui um sistema de livre circulação da informação em que o objetivo é precisamente esse, que a informação circule e que toda a gente tenha conhecimento do verdadeiro impacto que as substâncias têm nos nossos locais de trabalho e em todas as suas utilizações. Pronto, a própria ECA, a pedido, pode propor restrições também de algumas substâncias. Agora, em termos daquilo que é o efeito, e depois desta pequena introdução, aquilo que é o efeito do regulamento para as empresas. Portanto, aqui nós vamos ter várias funções, vários níveis de funções. Desde logo, o fabricante. Portanto, se a função for a produção de substâncias, quer para o uso próprio, quer para as fornecer a terceiro, portanto, vai haver aqui responsabilidades ao abrigo do regulamento de risco. Portanto, eu aqui não especifiquei, portanto, só definir que vai haver, portanto, aqui quem são as pessoas ou as entidades que vão ter essas responsabilidades. Depois, os próprios importadores, ou seja, se há compra ou se comprarem artigos provenientes de países exteriores à União Europeia ou Espaço Económico Europeu, também vai haver responsabilidades ao abrigo do regulamento REACH. Poderá tratar substâncias, misturas, para venda ou produtos mesmo já acabados, como vestuários, mobiliários ou artigos de plástico que incorporam essas mesmas substâncias. Isto também é importante às vezes, portanto, não estamos só a falar de substâncias extremas, estamos a falar de substâncias que podem ser incorporadas, inclusive, em outros materiais. Pronto, por outro lado, depois temos os utilizadores. A jusanta, portanto, e a maioria, como vocês sabem, das empresas utiliza substâncias químicas, muitas vezes sem sequer se dar conta, não é? Portanto, isto quer ao nível industrial, quer ao nível profissional. Portanto, aqui, os utilizadores têm um papel, de facto, decisivo, não é? Portanto, para realmente se utilizarem de forma segura estes produtos químicos e, portanto, há aqui também uma questão muito importante, nós como utilizadores, se não formos mesmo a última linha, portanto, temos aqui esta comunicação bilateral entre o nosso fornecedor e o nosso cliente, uma vez que estamos a receber uma substância, estamos a incorporar o nosso artigo, muitas das vezes, e a fornecer esse artigo ao nosso cliente e, portanto, tem que haver sempre aqui uma comunicação direcional e, portanto, é muito natural até as empresas serem interpeladas para prestarem esclarecimentos neste âmbito sobre se as substâncias que estão incorporadas nos seus produtos estão todas autorizadas através do regulamento REACH. Portanto, isso é normal que as pessoas recebam este tipo de pedidos de outras empresas. Pronto, como utilizadores ajudantes, quem é que podemos ter? Então podemos ter aqui os formuladores, não é? Portanto, são os produtos e as misturas, que são fornecidas mais ajudante, tintas, colas, detergentes, etc. Os utilizadores finais, não é? Portanto, os que utilizam as substâncias ou as misturas, mas não as fornecem mais
a jusante, portanto, estes são chamados utilizadores finais, ok? Portanto, colas, lubrificantes, agentes de limpeza. Depois temos os produtores de artigos, né, que incorporam essas substâncias ou misturas nos seus equipamentos. Depois, os operadores transferem. Basicamente, o que fazem é transferirem essas substâncias de um recipiente para outro, no curso do processo de reembalagem ou de nova marcação. E depois, os importadores, né, que importam essa substância ou extrema ou uma mistura, mas que foi originalmente produzida na União Europeia, registrada por um outro agente. Pronto, em termos de utilizadores finais, convém só aqui destrinçar então estes dois. Portanto, nós temos basicamente os chamados utilizadores industriais. Portanto, quando estão numa instalação industrial, seja ela de grande ou pequena dimensão, são designados como utilizadores industriais. Por sua vez, temos os utilizadores profissionais, por exemplo, em oficinas, em instalações do cliente, no estabelecimento de ensino, numa prestação de cuidados de saúde. Portanto, esses são mesmo os utilizadores profissionais finais. Portanto, aqui só um exemplo. Por exemplo, um trabalhador que aplique pintura numa unidade de produção automóvel é designado como utilizador industrial, mas se for um trabalhador da construção civil que aplique uma pintura por pulverização numa ponte, portanto, é designado como utilizador profissional. Pronto, aqui só para dar um exemplo para fazer esta distinção. Pronto, quais são as tarefas e obrigações basicamente dos utilizadores? Isto aqui também é muito importante. Por um lado, transmitir aos fornecedores informações relativas às suas utilizações das substâncias químicas. Pronto, isto permite que quem faz o registro das substâncias possa incluir realmente estas utilizações na avaliação da segurança química. Isso é muito importante. Por outro lado, também implementar as medidas especificadas pelos fornecedores, portanto, nomeadamente medidas essas que são vertidas na ficha de dados de segurança e, portanto, ficha essa contém um conjunto de procedimentos de segurança, um conjunto de informações essenciais para a manipulação dos produtos químicos. Depois, informar o fornecedor caso se haja informação sobre o perigo de uma determinada substância. Vamos imaginar, pode haver uma substância que até à data não tenha repercussões a nível de saúde, mas a determinada altura começamos a verificar, até por questões de bioacumulação, que há determinadas substâncias só a partir de uma determinada data, portanto, através ou após um determinado efeito do tóxico no organismo, é que começa a produzir os seus efeitos e, portanto, só aí é que vamos realmente conseguir perceber. Portanto, numa primeira fase, se calhar até nem aconteceu nada, mas depois a sua utilização, ou porque a sua utilização esteve aqui interligada com a utilização de outra substância, que, por sua vez, a ação das duas veio disputar uma situação de saúde, problema de saúde de algum trabalhador. Portanto, isto são tudo questões importantes e é a nossa obrigação informar o nosso fornecedor sobre esse tipo de situações. Pronto, e depois, de facto, tomar medidas adequadas quando estamos a falar de substâncias que estejam na lista de substâncias sujeitas à autorização ou na lista de restrições. Portanto, isto, como eu vos tinha dito no início, portanto, se nós temos de estar sempre com atenção às substâncias que são restringidas para não corrermos o risco de determinada altura estarmos a utilizar alguma dessas substâncias e, portanto, temos que tomar as devidas medidas relativamente a essa situação. Só para esclarecimento, quem não é considerado utilizador ajusante? Os distribuidores, que unicamente distribuem e armazenam os produtos químicos no mercado para terceiras partes, ou seja, basicamente não mexem, só pegam e transportam, e os consumidores. Portanto, nós, consumidores, que vamos tanto ao supermercado comprar, também nós, consumidores de produtos químicos, portanto, aí nesse caso, não somos considerados utilizadores ajudantes, portanto, não temos qualquer responsabilidade a esse nível. Ok? Pronto, avançando. Pronto, isto ao nível do regulamento REACH, pronto, só para dar aqui, para fazer este enquadramento, portanto, muito importante. Agora, ao nível do regulamento CLP, eu coloquei aqui entre parênteses escrito, portanto, em português, portanto, rotulagem e embalagem de substâncias, de classificação de substâncias químicas. Portanto, basicamente, aqui é que nós temos, de facto, algumas alterações e que é importante passarmos isto aos nossos trabalhadores, porque de facto vai haver aqui, quer ao nível da própria sinalização, agora possamos utilizar os pictogramas, e também de alguma nomenclatura nova também que vamos ter, e portanto vamos ter que formar os trabalhadores também a este nível, ok? Pronto, aqui basicamente este regulamento vai harmonizar a anterior legislação, com o Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem, portanto para que todos possamos falar a mesma
linguagem. Portanto, o GHS foi adotado por muitos países e serve agora como base à regulamentação internacional e nacional em matéria de transportes de mercadorias perigosas. Ou seja, depois também está interligado aqui com esta questão do transporte de matérias perigosas, porque estas matérias acabam por estar todas interligadas basicamente. Pronto, qual é o objetivo principal então aqui do CREA? Por um lado, assegurar que os perigos que estão associados aos produtos químicos têm de ser claramente comunicados aos trabalhadores e aos consumidores da União Europeia através da classificação e rotulagem desses produtos. Ou seja, então o que é que nós temos aqui basicamente? É uma obrigação. Antes de colocarmos produtos químicos no mercado, temos que determinar os potenciais riscos para a saúde e para o ambiente e classificar essas substâncias em conformidade com os perigos identificados. Portanto, essencial, fazer uma avaliação e classificar e rotular de acordo com essa perigosidade. Depois, estes produtos têm que ser, de facto, rotulados com este sistema normalizado para que os trabalhadores e os consumidores conheçam os seus efeitos antes de os manusear. Mas o objetivo, e isto é uma prática que às vezes não é muito fácil de instituir nas pessoas e nos trabalhadores, é que tenham sempre a precaução de antes de utilizar um determinado produto olharem e visualizarem a rotulagem de segurança, porque é muito importante. Pronto, graças a isto, de facto, os perigos são também comunicados através de advertências normalizadas e através de pictogramas, mas aqui também a mudança de nomenclatura em termos de frases, passando agora a ver frases de perigo e de prudência, para substituir as frases de risco e de segurança, como vamos ver mais à frente. Pronto, então em termos de terminologia, o que é que nós temos aqui que vai ser basicamente alterado e que vocês vão ver agora isso com mais preeminência, embora eu, no meu caso, por exemplo, em particular, tenho empresas que já estão a fornecer já há algum tempo, porque isso também foi possível, essas empresas fornecerem já de acordo com a nova rotulagem. Aliás, muitas das fichas de dados de segurança que se calhar provavelmente vocês têm neste momento têm as duas rotulagens, a rotulagem antiga e a rotulagem nova, e portanto eu já há algum tempo que recebo inclusive misturas com essa rotulagem nova, as substâncias já era obrigatório. Portanto, o que é que nós vamos ter basicamente? Passamos a ter pictogramas em vez de símbolos, portanto, é uma questão de terminologia, mas é assim que tem que ser, portanto, daqui para a frente teremos de falar em pictogramas e não em símbolos. Temos advertências de perigo, H, em vez de frases indicadoras de risco, portanto, vamos deixar de ter frases indicadoras de risco. Recomendações de prudência, em vez de frases de segurança, e palavras de sinal. Ou seja, vamos ter as duas palavras de sinal, perigo e atenção, sendo que cada uma delas, de facto, tem aqui uma diferença de potencial perigosidade. Não é? Perigo, uma substância muito mais, com uma ação muito mais efetiva sobre a saúde e sobre o ambiente. A atenção, de facto, chamar essa atenção, mas não com uma perigosidade tão elevada. Em vez de indicações de perigo. E passamos a falar, então, em termos de misturas em vez de preparações. Aliás, uma das alterações da Lei 3 de 2014, que alterou a 102 de 2009, foi precisamente adequar em termos de terminologia, porque antigamente falávamos em misturas, portanto, em preparações, e agora falamos em misturas. Ok? Pronto, eu vou-vos aqui só, então, aproveitar também, antes de dar aqui alguns exemplos sobre este novo tipo de rotulagem, vou-vos então mostrar quais são esses novos pictogramas, que será isso também importante, é sobre isso também que vão ter que formar os novos trabalhadores, tendo presente que vai haver aqui uma fase intermédia de 2 anos, pode ir até 2 anos, em que vão provavelmente ter que adaptar os trabalhadores a conhecerem os dois tipos de, tanto quer os símbolos antigos, quer agora os novos pictogramas, então pode gerar alguma confusão, mas tem que realmente ser a partir de uma determinada data, e para as novas substâncias que são colocadas a partir de 1 de junho de 2015, essas de facto vão ser já rotuladas já só com os novos pictogramas, ok? Portanto, eu vou passar aqui, eu vou minimizar aqui a apresentação e vou partilhar com vocês, vou compartilhar aqui, compartilhar a minha tela. Para vos mostrar então os novos pictogramas, ok? Portanto, aliás, este é um folheto que provavelmente alguns de vocês já conhecem, portanto, foi elaborado pela ECA, mas acho que está muito interessante mesmo para nós aplicarmos nas empresas, para explicarmos aos trabalhadores. Portanto, basicamente, temos aqui toda a nova simbologia, aqui um novo pictograma, gás sob pressão, ok? Portanto, este é o novo pictograma introduzido, ok?
Depois aqui o pictograma que se refere a explosivos. Uma questão também importante, como verificam em termos de cor, tínhamos antigamente os símbolos de laranja e preto, agora passamos a ter vermelho, portanto com o limite vermelho com o fundo branco e com a simbologia a preto, portanto passamos até em termos de cores e de disposição do próprio símbolo, do próprio pictograma, também é diferente, como podem reparar. Depois, pronto, temos aqui gases inflamáveis, aerossóis, líquidos e sólidos. Depois temos aqui substâncias componentes. Temos aqui também um novo pictograma que não existia, portanto aqui vai alertar de facto para substâncias de elevada perigosidade, inclusive cancerígenas, que afetam a fertilidade, provocam mutações. Depois aqui o pictograma ligado ao altamente tóxico, substâncias corrosivas, e depois aqui o pictograma pode ter várias características, extremamente tóxico, provoca sensibilização cutânea, portanto serve para aqui irritante, narcótico, perigoso para a camada do ozono, e depois já também conhecido para o meio aquático ou para o meio ambiente. Pronto, eu inclusive depois poderei pedir à Lúcia para ela disponibilizar isso também. Tem aqui um outro documento onde de facto existe aqui depois já um paralelismo, portanto avançando aqui para a frente, tem aqui já depois à frente um paralelismo entre aquilo que era a legislação, entre os símbolos antigos e agora os novos pictogramas. Portanto temos aqui as várias situações de transição, isso também é importante para percebermos, porque ao fazermos também as nossas fichas internas dos produtos de segurança, dos produtos químicos, também podemos saber qual é a equivalência a utilizar, embora tenhamos sempre a ficha de dados de segurança. Não esquecem, está bem? Portanto, queria só aqui também chamar a atenção a esse pormenor. Pronto, voltando agora à apresentação, e indo já para uma fase já quase final, porque já estamos aqui realmente com o tempo a passar muito rapidamente. Deixem-me só aqui. Ok, muito bem. Portanto, aqui os novos pictogramas então que vamos ter. Depois aqui, eu até coloquei, portanto, aqui em termos de saúde, portanto, temos aqui algumas equivalências que vocês podem verificar. Portanto, alguns têm equivalência direta, não é? Há outros que, de facto, são novos, como este aqui, o recipiente de sob pressão, ou aqui das substâncias cancerígenas e mutagénicas que não existiam, mas que se vai realmente, e como podem ver, um símbolo antigo pode ter realmente agora um novo diferente. Não quer dizer que seja obrigatoriamente o mesmo, pode até divergir em mais que um pictograma. Ok? Quais são os pontos-chave? Estar atento aos rótulos e fichas de dados de segurança, formar os trabalhadores para compreenderem e conhecerem as informações dos novos rótulos, verificar que utilização é que estamos a fazer dessa substância e se está contemplada na ficha de dados de segurança. Isso é muito importante e é muito importante que façam isso. A própria inspeção do ambiente vai verificar essas situações, seguir as recomendações incluídas nos novos rótulos, como é evidente, verificar se a classificação foi alterada, avaliar os riscos, informar, portanto, em termos de entidade patronal, informar os trabalhadores, e se tiver algumas dúvidas, falar se efetivamente com o fornecedor será ele. Mas nós também sabemos muitas das vezes que o próprio fornecedor nem a ficha de dados de segurança em português nos fornece, que é um dos problemas também com que nós nos deparamos hoje em dia. Portanto, aqui são alguns exemplos, não é? Portanto, como veem, aqui novas regras, portanto, aqui neste caso a acetona, já com os novos pictogramas, a palavra sinal, neste caso aqui o perigo. Portanto, tem aqui a indicação do nome, o adereço, quem é que forneceu, a quantidade também, alguma informação, e portanto, depois as frases de prudência também aqui associadas. Portanto, isto são só alguns exemplos, de facto, da nova classificação e rotulagem de substâncias químicas. Aqui temos uma mistura, não uma substância, temos uma mistura, mas portanto, seguindo os mesmos trâmites também, reparem, portanto, a palavra sinal, o novo pictograma e, portanto, a quantidade, a identificação também dos componentes perigosos. Portanto, temos aqui alguns exemplos, pronto, e podem depois também verificar. Pronto, aqui também só para dizer aqui esta combinação entre depois a rotulagem e o transporte. Portanto, temos aqui, os símbolos da rotulagem de transporte e depois aqui os pictogramas e a nova rotulagem em termos de segurança. Para terminar, só chamar aqui a atenção a este ponto, embora isto já seja algo que já está mais que instituído na cabeça das pessoas, mas que de facto as fichas de dados de segurança basicamente têm que ter 16 secções obrigatórias, têm que ter várias informações, desde a identificação do fornecedor,
informações relativas à classificação e rotulagem, utilizações identificadas, os valores de limites de exposição, as propriedades, e pronto. E por outro lado, não esquecer que ela deveria vir em português. Eu sei que isto é uma dificuldade, mas nós temos de facto de insistir, e pronto, uma das formas será até limitar ou ter uma determinada tranche no final para o pagamento ao fornecedor se ele não enviar a ficha em português. Às vezes não é fácil, não reconheço, mas pronto, mas poderá ser uma das opções. Uma das coisas que eu penso também que para quem utiliza devem ter parado em termos de dados, em termos de aumentar a portabilidade e dos códigos, agora vem muito mais completo. Aquilo que a substância pode causar em termos de ambiente e em termos de saúde humana, essa descrição vem muito mais completa. Porquê? Porque passou a haver muito mais informação, lá está, dada pelos utilizadores, aos fornecedores que estão muitas vezes a registrar estas substâncias, e foi possível aumentar o nível de informação a nível das fichas de dados de segurança. Pronto, e de uma forma geral, penso que era isto que eu vos queria transmitir, se calhar um pouco acelerado, reconheço, dada também a quantidade de informação, mas pronto, foi possível também neste curto espaço de tempo